Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom estar aqui, né, vendo essa juventude que serve ao Senhor. Também com o nosso pastor, né, que tive a alegria de ser professor e também participar da ordenação. E para mim é uma alegria voltar a este lugar de adoração ao Senhor. E também participar desse momento, né, em que vocês estão sendo reunidos aqui para refletir muito sobre essa questão da música, da adoração, de como usar talentos, né, que Deus concede, de uma maneira que o glorifique. E assim, eu estudei música, estudei violão clássico durante 10 anos, né? Estudei na Escola de Artes, no Conservatório de Música, no Navarro, depois fui para a universidade. Eu estudei violão erudito. Hoje não vivo da música, não vivo para a música, mas toco meu violão. E a música faz parte muito da minha história também, né? Comecei adolescente e eu creio que a música mexe muito com a gente, né? Ela está entranhada na cultura humana. Aonde culturas existirem, a música vai estar presente lá. E de alguma maneira isso é muito bom, porque faz parte da imagem de Deus no ser humano. Mas eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro do Apocalipse, no capítulo 4, a partir do verso 1. Então, você tem seu aplicativo aí, abra, né, no aplicativo, ou então vamos ler. Aqui está sendo projetado também, né, a leitura do texto. Corrigido e fiel, está ótimo também. Eu vou estar lendo na atualizada, né, mas tudo bem. Capítulo 4 do Apocalipse, do último livro da Bíblia, né? Hoje eu estava no círculo de oração da igreja, recebi a ligação de um pastor que foi aluno meu, e ele disse: professor, olha, eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Eu disse: pô, eu fui lá até para fora e atendi o telefone, e ele estava lá preocupado com essa coisa dessa vacina da Covid, né? Que tem alguns pastores que estão afirmando que já é o sinal da besta, que vai haver uma modificação genética que vai preparar os seres humanos para adorar a besta, o anticristo. E aí eu saí, eu fiquei até com vontade de rir. Eu disse: rapaz, não mereço receber uma ligação dessa e para falar sobre essa questão. Então, há muita curiosidade, essas coisas, especulações. O livro do Apocalipse sempre gera muito isso, né? Qual o sinal da besta, quem é o anticristo. Mas eu não quero me deter nisso, neste assunto. Eu quero falar sobre esse aspecto da adoração e ler com vocês o texto aqui do capítulo 4 de Apocalipse, que fala de uma visão, a segunda visão que João recebe. Em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio
meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vamos orar ao Senhor? Curve sua fronte e feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Deus, Senhor soberano, Criador do universo, exaltado e glorificado seja o teu santo e glorioso nome, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Rogamos a ti neste momento, Senhor, que o teu Espírito Santo, que inspirou o apóstolo João a escrever o livro da Revelação, dando-lhe visões maravilhosas da tua glória e da nossa esperança da volta de Jesus. Este mesmo Espírito ilumine os olhos do nosso coração e fale com cada filho e filha do Senhor nesta noite, neste congresso, que pessoas, ministérios de louvor, de adoração, estão aqui com o propósito de buscar a tua glória e de manifestar o teu prazer na adoração a ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Certo pastor começou o culto sem orar, começou o culto cantando, louvando a Deus. E aí um irmão muito tradicional, muito conservador, no final do culto, chegou para o pastor e disse: pastor, eu me senti muito desconfortável hoje. E o pastor perguntou: por quê, querido? Ele disse: é porque o senhor começou o culto sem orar, pastor. O senhor começou cantando, o senhor começou com hino. E isso não é bom que a gente comece, tudo que a gente fizer, a gente comece orando. Então o pastor olhou assim para o irmão e disse: mas meu irmão, eu pensava e eu pensei que quando nós estivéssemos cantando, quando nós estivéssemos louvando, nós estivéssemos orando. Que os nossos cânticos, que os nossos louvores fossem orações dirigidas a Deus. Queridos, quando nós vemos a coisa assim, quando a perspectiva do louvor, da música, da adoração é vista nessa ótica, tudo muda. Porque aí nós entendemos que louvar, tocar o instrumento, cantar, não é simplesmente apresentar dons e talentos que Deus nos deu. Não é simplesmente mostrar que temos uma boa voz, ou que trocamos um bom instrumento, ou que escolhemos músicas e nos emocionamos, mas passamos a entender que quando expressamos através da música louvores a Deus, nós estamos orando. Nós estamos nos dirigindo a Ele. Eu sei que aqui é uma tentação muito grande, né? É quase um palco, né? E vocês sabem que em palco a gente aparece, né? Se eu estava aí, quando eu subo aqui, todos já estão me vendo. E se eu pego um instrumento e começo a tocar bem, todos vão dizer: como você toca? Se eu, de repente, abro minha boca e começo a cantar com uma bela voz, as pessoas ficam dizendo: como você canta bem. Então, de alguma maneira, quando a gente chega aqui, quando a gente pega o instrumento, quando a gente começa a cantar, a gente é muito tentado de esquecer que nós não estamos aqui para fazer uma apresentação, que nós não estamos aqui para mostrar o quanto cantamos, o quanto tocamos, ainda que precisemos cantar da melhor maneira possível,
tocar da melhor maneira possível, porque estamos fazendo para Deus. Mas o propósito primeiro de quem adora, de quem toca, de quem canta, é dirigir-se a Deus através da música, através do instrumento, é fazer deste momento a sua adoração, é prestar cultos a Deus. Como disse um certo pensador, o culto é aquele momento em que a plateia é de um só. E esse texto aqui, que é uma visão gloriosa de João, ele pode nos nortear. Ele pode nos dar, com certeza, caminhos para que nós possamos usar a música. Até porque o livro do Apocalipse, assim como toda a Bíblia, está cheio de louvores, de cânticos. Se você observar, o céu é cheio de música, é cheio de louvor, de adoração. A presença de Deus não é um local, não é um lugar onde as coisas ficam assim, apáticas, onde existe uma coisa serena, quase um silêncio. Não, a presença de Deus no Apocalipse, ela é cheia de vida, ela é cheia de música, ela é cheia de louvor. Se aqui cantamos com alegria, se aqui cantamos com gozo no coração, se aqui cantamos com vibração, imagine quando estivermos em um corpo glorioso, contemplando face a face a Jesus Cristo. Mas precisamos, queridos, entender que a nossa visão de quem Deus é vai, de alguma maneira, determinar, eu vou dizer assim, de uma maneira perfeita, precisa, vai determinar a maneira como eu faço música, como eu toco, como eu louvo, como eu canto, como eu me dirijo a Deus. A minha visão de quem Ele é. Porque preste bem atenção. Na hora que nós começamos a cantar louvores a Deus, é por isso que eu me preocupo tanto com o conteúdo das letras, né? Independente do ritmo que toque, ou se usa instrumentos mais pesados, se usa instrumentos mais clássicos. Para mim, esta não é a questão. A questão é o conteúdo, é o que eu estou dizendo para Deus. É o que eu estou falando para Ele, através da letra, da música. Então, eu me preocupo muito, porque simplesmente dizer coisas assim, rápidas, dizer coisas superficiais, já não é por aí. Então, nós precisamos ter uma visão de quem é Deus. Quem é Deus? E essa visão que João tem aqui é tremenda, queridos, porque se você ler o Apocalipse, a partir do capítulo 6, João terá visões, João receberá visões sobre os juízos de Deus na humanidade. Você vai ter lá a conquista, no capítulo 6, simbolizado pelo cavaleiro do cavalo branco. Você vai ter a guerra que vem assolando a humanidade, simbolizada pelo cavaleiro que monta o cavalo vermelho. Você vai ter a fome, simbolizada no cavaleiro que monta o cavalo preto. Você vai ter a morte, simbolizada no cavaleiro que monta um cavalo amarelo. Então, João irá ver coisas terríveis, como nós estamos vendo agora, né, no Afeganistão, quando o Talibã assume de novo o poder, está matando cristãos, estuprando mulheres, as mulheres sendo proibidas de estudar, crianças sofrendo, velhos, idosos, enfim. João terá visões difíceis, mas antes de Deus dar a visão a João, estas visões difíceis, Deus
alguém, não é algo, não é uma energia. Eu vou cantar porque eu desencadeio um mantra, eu desencadeio um processo energético, cósmico, que me faz bem, porque é algo ditado popular que diz: quem canta seus males espanta. Apesar da música ter esse processo terapêutico, de fato, é comprovado cientificamente, até existem os músicos terapeutas hoje que vão aos hospitais cantar, tocar para os pacientes, e que ajudam no tratamento, na recuperação de pessoas. Isso é verdade? A música acha, né? Tanto que se você tiver mal e escutar uma música assim, deprimente, você também vai começar a ficar mal, né? E se você tiver doente, escutar uma música muito barulhenta, você se irrita. Então a música, ela mexe com neurônios, mexe com a gente. Mas eu quero dizer o seguinte: eu não canto, nós não louvamos para me sentir bem. Apesar de que muito louvamos verdadeiramente a Deus, Ele nos invade com a sua graça, Ele nos invade com a sua presença. Mas eu canto, eu louvo, eu adoro, eu toco, porque eu estou oferecendo canções, louvores e adoração a alguém que é perfeito, a alguém que é todo-poderoso, a alguém que é sábio, a alguém que nós e morreu numa cruz por mim, a alguém que me concedeu o Espírito Santo, a alguém que me acolhe, a alguém que me abriga, a alguém que me perdoa, a alguém que me guia, a alguém que me alimenta, a alguém que mitiga minha sede, a alguém que dirige os meus passos, a alguém que me guia na vida, a alguém que me cerca de todos os lados, a alguém que conhece meu coração, a alguém que conhece meus pensamentos, a alguém que conhece minhas angústias, a alguém que conhece minhas tristezas, a alguém que conhece as minhas dores, alguém. Eu vi sentado no trono alguém. Isso é lindo, queridos. Sabe, eu tenho estudado muito esses dias, não sei o que é que Deus está querendo comigo, mas eu tenho estudado muito sobre criacionismo e evolucionismo. E eu não sei porquê, mas eu tenho lido, tenho estudado e tenho pensado em escrever. E eu percebo como a Bíblia exalta Deus por Ele ser o Criador. Que a nossa vida, queridos, ela não vem de uma explosão, mas ela vem com um projeto, ela vem com design, ela vem com um propósito, porque somos criados por esse Deus que é alguém, que tem inteligência além de toda inteligência, que é sábio acima dos sábios, que é todo. E por isso que quando nós louvamos, sabendo que as palavras que eu venho a dizer em cantos, o acorde que eu toco, a voz que eu dirijo, ela está chegando aos ouvidos de Deus, de alguém que está sentado no trono do universo. Isto faz toda a diferença. Olha, queridos, se o músico, se quem canta, começasse a pensar mais nisso, na hora que ele pegasse o seu instrumento, ele se encheria de temor e tremor. Porque não basta executar. E olha que temos que fazer o melhor para o Senhor. Eu repito, eu enfatizo. Queridos, entendam. Eu fico pensando, será que Deus recebeu? Será que Ele gostou? Será que Ele sentiu prazer quando eu abri minha boca e dirigi a Ele louvores? Nós precisamos entender que Deus é alguém. Mas olha, uma outra verdade que essa visão revela sobre quem Deus é que Ele é Espírito. Quando João vai descrever o alguém que está no trono, João não descreve alguém. João começa a dizer que este que se assenta no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, que é uma pedra transparente, e sardônio, que é uma pedra avermelhada. João está dizendo, há alguém, mas este alguém que está sentado no trono é alguém totalmente outro. É Espírito. É Espírito. E por isso, querido, nós temos que ter cuidado, porque, sabe, não é porque nós temos instrumentos que Ele está se agradando, não é a forma, não são as questões estéticas simplesmente,
Não é porque tem um bom som, ou boas vozes, ou vozes afinadas, ou músicos que tocam bem seus instrumentos, que está resolvendo a coisa. Porque Ele é Espírito. O nosso culto está além dessas questões externas. Por isso que quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, e ela se preocupou onde é que deveria ser adorado a Deus, onde é que Deus deveria ser adorado, se seria ali em Gerizim, no monte, ou se seria em Jerusalém. Jesus disse assim para ela: mulher, chegou a hora e agora é, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis a Deus, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Se você chegasse aqui hoje, não tivesse nenhum grupo de louvor, eles tivessem tido um problema, o instrumento não estivesse funcionando, o som não estivesse a bem, e ninguém conseguisse fazer outra coisa, será que nós estaríamos tão felizes em louvar a Deus, mesmo sem esses recursos maravilhosos que Ele nos deu? Ou isso condicionaria a minha adoração? Ah, está chato hoje, não tem um som, não tem um louvor, não tem uma... Queridos, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Por isso que Paulo e Silas, quando estavam presos na cidade de Filipos, os pés acorrentados ao tronco, as costas cheias de vergões das varas, à meia-noite, sem um instrumento, sem um som, sem um culto, sem um templo, sem ar-condicionado, apenas dores, tristeza e solidão e escuridão naquele cárcere. Mas à meia-noite Paulo e Silas louvavam, adoravam, cantavam, exaltavam a Deus, e o Senhor manifestou a sua glória ali naquele cárcere. Quem é Deus? Ele é um ser pessoal. Quando eu canto, quando eu toco, quando eu louvo, eu estou me dirigindo a alguém que é Espírito. É semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. Outra revelação de Deus nesse capítulo, além dele ser alguém, de ser Espírito, é que Ele é soberano. Olha o que é que diz o versículo de número 4. Ao redor do trono há 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão o quê? Coroas de ouro. Se nas cabeças desses 24 anciãos estão coroas de ouro, eles são o quê? Se eles usam coroas, eles são o quê, queridos? Esses 24 anciãos que estão sentados sobre os 24 tronos, se eles estão usando coroas, quem são eles? Reis. Quem é que usa coroa? Reis. Mas o que é que o texto está dizendo? Eles são reis, mas acima dos reis está o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem adoramos. Conta-se que o pregador batista inglês, Charles Spurgeon, ele estava orando, na sua oração diária, ele estava no seu quarto em oração, quando a rainha da Inglaterra precisou dos conselhos do reverendo Charles Spurgeon. E aí bateram à porta, a secretária do reverendo disse: reverendo, venha com pressa, a carruagem real da rainha da Inglaterra está aí lhe esperando, a rainha está precisando dos seus serviços. Reverendo Charles Spurgeon ficou irritado, porque ele fora interrompido no seu momento de comunhão com Deus. E a secretária continuou insistindo: reverendo, venha depressa, a rainha precisa do senhor. Aí ele disse lá de dentro: mande dizer à rainha da Inglaterra que eu estou em audiência com o Rei dos reis. A secretária ficou consternada de dizer isso para o emissário da rainha, e o emissário da rainha mais consternado ainda de dizer isso para a rainha. Mas quando ele chegou lá, constrangido, e disse: olha, o reverendo Charles Spurgeon não veio, porque ele disse que estava em audiência com o Rei dos reis. E a rainha da Inglaterra, ouvindo isso, disse: é deste homem que a Inglaterra precisa. Queridos, quando você abre seus lábios, quando você emite o som da sua voz, quando você toca o acorde do seu instrumento, quando você tira
com o som da percussão, você está dirigindo louvor, adoração, cânticos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus soberano. Já pensou isso, queridos? Durante um certo tempo foi dito que o louvor liberta. Claro que o louvor não liberta. Quem liberta é Jesus. Mas quando a gente louva a Deus, a gente abre a alma para receber os ares do céu. A gente abre o coração para receber visitação. Não é sem razão que o maior livro da Bíblia é um livro de música. Vocês já pararam para pensar nisso? O maior livro da Bíblia, que tem 150 capítulos, é um livro de música. É um livro que foi composto para ser cantado, para instrumentistas, para coral, para músicos. Daí que a gente percebe que Deus gosta muito de música, né? Deus gosta muito de música. Claro que gosta, boa música. Um dia desse eu estava tocando umas peças e brincaram no meu Facebook. Está tocando música do mundo? E aí eu disse, eu ainda não aprendi a de Marte, né? Quando os alienígenas vierem aqui, eles vão me ensinar que música é que toca lá. Brinquei, né? Na verdade, foi uma brincadeira que fizeram comigo. Mas, queridos, o que eu quero dizer é que Deus gosta de música. Deus gosta quando você está triste e começa a cantar. Quando você chega aqui mesmo desanimado, o grupo está tão animado, tocando, mas você está aí abatido e você começa mesmo assim a dirigir a Ele orações através da música. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, começa a se agradar disso e Ele pode fazer coisas extraordinárias. A visitação do Espírito dEle em sua vida é certa. E quando a gente começa a se conscientizar disso, a gente começa a mudar a maneira como a gente se envolve com a música na igreja. Eu sou pastor desde 88. Eu fui ordenado com 24 anos de idade. Eu estou hoje com 57. Ainda cheguei a trabalhar 6 meses aqui com o pastor Egito. A época não era isso aqui, não tinha. Era um galpão aqui. Eu lembro bem, ainda trabalhei com o pastor Egito. E eu sempre já ouvi, não é aqui, né? Mas pelo menos por onde eu passei, um dos maiores problemas que o pastor local enfrenta, graças a Deus aqui não é assim, são com os músicos. Quantas vezes o pessoal, não é aqui, tá? Pelo menos onde eu passei, o pessoal termina de tocar, termina de cantar, já sai. Vai lá para fora, bater um papo. Depois, quando começar, ele volta e, quer dizer, fez a apresentação, agora fui. Queridos, isso aqui não é apresentação. A apresentação é de Djavan, que vale a pena, né? Djavan. Quem sou eu para me apresentar? Eu só faço adorar. Eu preciso adorar, porque não dá para me apresentar. A apresentação é de Djavan, sabe? Caetano Veloso, sabe? Eu ia dizer esses forrós de hoje, mas não dá não. Mas isso não é apresentação, não. Isso é um tormento. Acho que lá no inferno deve ser essas músicas, para atormentar os ímpios até. Né? Então, queridos, o que eu quero dizer é que quando você canta, você precisa entender que você está dirigindo palavras ao Senhor soberano do universo. Uma outra verdade que esse texto revela sobre quem Deus é que esse texto revela que além de Deus ser espírito, pessoal, soberano, Ele é poder. Ele é poder. Diga, Deus é poder. Diga comigo, Deus é alguém. Ele é espírito. Ele é soberano. Ele é poder. Olha o que o texto diz aqui no verso 5. Do trono sai o quê? Relâmpagos, vozes e trovões. Queridos, estes fenômenos da natureza, relâmpagos, vozes e trovões, são sempre símbolos relacionados à manifestação do poder de Deus. Lembram no Monte Sinai, quando Deus desceu para entregar a lei e falar com Israel? O monte tremia,
o monte fumegava, relâmpagos eram vistos no monte Sião, trombeta tocava, e a glória de Deus fazia o povo perceber quão grande Deus é, quão glorioso é este Deus a quem adoramos e a quem servimos e a quem ministramos louvores. Deus é poder. Quando a gente está cantando, quando a gente está louvando, tocando, sabe? Neste momento nós estamos nos dirigindo e entrando na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus é poder. Não esqueça isso, querido. É o Todo-Poderoso. Aquele que abriu o mar vermelho, fez o povo de Israel passar a pés enxutos. Aquele que fez a água sair da rocha. Aquele que alimentou o povo de Israel durante 40 anos no deserto com maná que caía do céu. Aquele que fez as muralhas fortificadas de Jericó ruírem e o seu povo vencer. Aquele que fechou a boca aos leões para não tragarem Daniel. Aquele que apagou a força da fornalha de fogo para que seus 3 filhos caminhassem livres. Morto, aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim, que ressuscitou a filha de Jairo, aquele que andou sobre as águas, que multiplicou 5 pães e 2 peixes, aquele que se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João e mostrou a sua glória eterna, aquele que ao terceiro dia de madrugada do domingo ressuscitou dentre os mortos, deixando o túmulo vazio. É este Deus, o Todo-Poderoso. Queridos, quando eu estudava música, os momentos mais tensos, nos finais, quando nós temos que ir para aprovação, apresentar um recital, uma música, diante das pessoas que nos escutavam, mas elas não eram o problema da gente, porque eram os visitantes, os familiares. O problema era um grupo que ficava aqui sentado nas primeiras cadeiras, os professores avaliando a execução. Me lembro quando eu fiz vestibular, que eu concorri, tinha instrumentista, tinha violonista que tinha estudado na Espanha, e eu estudei aqui mesmo. Mas eu me lembro que quando eu peguei o instrumento para executar 4 peças, né? Prelúdio de Ré menor de Bach, Estudo de Si menor de Francisco Só, Fernando Só, o estudo número 4 de Villa-Lobos e um outro livre, parece que foi Guardem as Vacas, eu não lembro bem qual foi a 4ª peça. Mas quando eu peguei meu instrumento, eu estava muito seguro, tinha estudado muito, que eu levantei os olhos. Diante de mim estava Djalma Marques, um dos maiores violonistas do Brasil, Silvério, um dos maiores mestres em harmonia, Parentes, um pianista fantástico, e Kaplan, um contrabaixista argentino, um premiado. Nossa, quando eu olhei assim, eu disse, eu vou fechar os olhos, senão dá o branco, eu não faço nada. Porque eu estava diante de pessoas que tinham autoconhecimento da música. E que eu sabia que diante disso, a minha execução não seria a mesma que se fosse para pessoas leigas, que muitas vezes não percebem os nossos erros, as nossas dificuldades técnicas no instrumento. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente chega aqui, não é para o pastor, não é para a galera, não é para que alguém escute e diga, rapaz, que voz. Como certo diácono, né, viu a igreja cheia e pediu ao pastor, eu quero uma oportunidade para cantar, louvar a Jesus. E era aquela igreja que os cultos é assim, vai dando oportunidade até o horário chegar. O pastor deu todas as oportunidades, mas era tanta gente participando que não deu tempo de colocar aquele irmão. O pastor foi saindo, ele já estava esperando o pastor na saída da igreja. Pastor, olha, eu vou
querer minha carta de transferência. Mas, meu irmão, por quê? Porque o Senhor aqui faz acepção de pessoas. Eu pedi para louvar a Jesus e o Senhor não me deu oportunidade. Se eu fosse uma pessoa rica, pastor, o Senhor me daria. E, pastor, não foi isso não, meu irmão. O Senhor não viu quantas oportunidades eu dei no culto? Não, pastor, eu quero saber disso não. Segunda-feira o Senhor, por favor, faça minha carta de transferência, que eu vou congregar e louvar o nome de Jesus em outra igreja, onde me dão uma oportunidade. Pastor, meu irmão, faça não. Pense melhor. Não, pastor, quero saber não. Mas, irmão, eu queria louvar ao Senhor, pastor. Eu queria louvar a Jesus. O irmão queria mesmo, queria. Aí tinha 2 diáconos assim, pastor, irmãos, venham cá. Fiquem aqui comigo. Pronto, meu irmão, louve a Jesus. Louve que nós estamos aqui, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, Ele está no meio delas. Então, louve a Jesus que Ele vai receber. Aí o irmão disse, não, pastor, eu não queria assim não, eu queria naquela hora. Peraí, irmão, você queria louvar a Jesus? Ou porque você viu a igreja cheia e disse, é agora? Né? Queridos, essa é a questão. Por que é que nós estamos aqui? Para adorar esse Deus que é alguém, que é Espírito, que é soberano, que é todo-poderoso? Quais são as motivações do nosso coração? Quando eu toco, quando eu canto, o que é que vem? Olha, estão gostando, né? E parece que a gente que está aqui precisa muito desse feedback, né? Precisa muito desse feedback. Às vezes o pastor diz, Jesus Cristo disse que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. Ao irmão no feedback, manda mais, Jesus, manda mais. Ninguém sabe é mandar mais falso profeta ou manda mais a palavra, né? Mas é assim, o feedback é perigoso, né? Porque às vezes o cara está tão desligado que qualquer coisa. Amado, você vai para o inferno, amém, amém. Eu não sabia, esqueci. Quer dizer, o cara está tão desligado que ele diz amém. Ou seja, é a coisa mecânica, né? Aquela coisa, né? Dizem que uma irmã dormia no culto, dormia, uma senhora de idade, uma Maria. Não tinha culto para ela não dormir. Era o quebra dos pregadores. O pregador estava na unção, quando olhava para a irmã Maria, disse, meu Deus, a unção não está assim. Um dia um pregador foi lá para a igreja do pastor, e a irmã Maria vidrada, com os olhinhos assim, ó. E o pastor disse, meu Deus, que pregador cheio da unção. Que unção é essa? Faz 30 anos que eu sou pastor aqui, nunca vi irmã Maria se acordar para ouvir ninguém. E a irmã Maria vidrada assim. Ele disse, quando esse pregador terminar de pregar, eu vou perguntar para ele que unção é essa. Quando de repente a irmã Maria fez, pegou. Ela estava olhando uma lagartixa pegar um mosquito, né? É assim, a gente fica cantando, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto, tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, e acha que está adorando a Deus. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. O grande pensador cristão, Aldo Tozer, ele disse assim, o que me vem à mente, quando eu penso quem Deus é o que é de mais importante sobre quem eu sou. Ou seja, aquilo que eu vejo de Deus, a visão que eu tenho de Deus, a compreensão que eu tenho de Deus, vai determinar o tamanho do meu louvor, a qualidade do que eu faço, a qualidade das minhas orações, a qualidade da minha música, a qualidade. Porque se o meu Deus é minúsculo, é menor do que eu, é capacho meu, é um deusinho qualquer que eu faço qualquer coisa para ele e está bem. Queridos, não importa nada que façamos, porque não influencia mesmo. Mas se ele é quem ele é,
pessoal, espírito, soberano e todo-poderoso, então, queridos, o nosso louvor, a nossa adoração tem que sempre visar a glória dele, a glória dele, a glória dele. Amém? Vamos orar. Quero convidar você a ficar em pé. Sabe, eu passei um ano, misericórdia, 40 dias com chikungunya, Covid e com chikungunya. Foi um nome que deram hoje, eu falando na igreja. Aí disseram, quer dizer que o senhor teve chikungunya? Eu disse, não sabia não, mas é um nome. Eu tive Covid, sintomas mais leves, e depois tive chikungunya. Nossa. Gente, passei 4 semanas sem tocar violão. Eu amo tocar aí. Quando eu pegava o instrumento que eu tentava tocar as dores nas articulações. Mas isso não me impediu de cantar louvores ao Senhor. Eu vi como adorar a Deus é adorar em espírito. Porque as circunstâncias podem mudar. A saúde pode ir embora. A tristeza pode chegar. Mas Ele é digno de toda a honra. Digo, meu Deus, que é pessoal, que é espírito, que é soberano, que é todo-poderoso. Ele é digno do louvor. Levante suas mãos aos céus. Bendito Senhor, nós queremos te adorar. E sabemos que somos incapazes, somos inadequados, somos limitados para fazer tal. Queremos oferecer a música, o tocar dos nossos instrumentos, os acordes que fazemos, o tocar da percussão, as vozes e as letras que são dirigidas a Ti como um instrumento de adoração, sabendo que somos tão pobres e tudo que ofertamos ao Senhor é tão pequeno diante da grandeza que Tu és. Mas rogamos a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo nos leve a este lugar mais íntimo da Tua presença e nos faças verdadeiramente Te adorar em espírito e em verdade. Enche-nos da Tua graça, do Teu poder e nos fazes verdadeiros adoradores, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.